e não ficasse muito pesado para as pessoas à noite. Então, vamos pegar aí esses 90 minutinhos aí juntos para poder aumentar os nossos conhecimentos. Hoje vamos convidar aí o pessoal da Ashcroft. Essa comemoração desses 28 anos aí da empresa, e sempre juntos com vocês, né? Então, temos sempre que agradecer todos vocês, esse apoio que vocês têm nos dado nesses últimos anos aí. Ontem nós tivemos a palestra do pessoal da Metler, com João Meloni, e hoje vamos apresentar aí o nosso parceiro mais novo aqui, com a Delmar, que é o pessoal da Ashcroft, famosíssimo aí por sua presença mundial no mundo da medição da pressão e temperatura. Amanhã daremos continuidade com o pessoal da SIC, com medição de vazão para gases através de medidores ultrassônicos, e a medição de particulados com o André Brigatti. E na quinta-feira teremos o pessoal da Vago junto com a gente, aí o Alessandro Santos, fazendo uma palestra sobre a utilização dos PLCs na monitoração de parâmetros em utilidades, tá? E assim teremos nosso Delmar Week. Ou seja, nesses longos anos de parceria aí, pessoal, o que a gente mais juntou, graças a Deus, foram amigos, e esses amigos continuam cada vez mais crescendo aí. São esses 28 anos, nós nos dedicamos a fazer um nome entre as pessoas que nos conhecem, e a partir daqui da Bahia ganhamos aí o Brasil e conseguimos ser uma referência hoje em instrumentação analítica e fazer aí para o Brasil inteiro os nossos produtos e os nossos expertise e os nossos conhecimentos, principalmente na área do mercado de gás natural, onde a gente tem se consolidado. Conforme eu estava dizendo ali anteriormente, nós estamos preparando agora para voltar com o nosso evento presencial, agora em março de 2023. Então, teremos, se Deus quiser, o nosso Delmar Day presencial e comemorarmos todos juntos aí. Lembrando aí para a turma que não nos conhece, né? E o grupo é formado por duas empresas. Uma é a Delmar Controls, do Brasil, e outra é a Delmar Analytical. Vamos falar um pouco aqui para Delmar. Essa é uma apresentação rápida, só para vocês conhecerem a nossa linha. Essa é a linha de detetores. Trabalhamos já há mais de 20 anos com esses detetores robustos aí da Oldham. A linha de válvulas de controle da Schuberth-Salzer, uma válvula alemã aí que trabalha com um princípio diferente do disco deslizante, como pode ser visto aqui. Já é uma marca registrada também da Delmar. E adicionamos à nossa linha o parceiro novo aí, que é a Ashcroft. Estamos muito motivados. Tivemos agora um treinamento na fábrica, ou seja, lembrando que temos aqui junto a nossa família aqui o Hilton, o Lucas. Liga aí sua câmera, Lucas, para o pessoal lhe conhecer. O Hilton e o Lucas tiveram recentemente um treinamento na Ashcroft e vão estar trazendo esse equipamento aqui para vocês, aqui na Bahia e no Nordeste. Então, nós teremos uma palestra inteira hoje com o Ricardo Barbosa, o Ismael, que vão se juntar aí à nossa apresentação em breve.
Dentro da nossa linha, da continuidade da linha de pressão, já trabalhamos aí também há mais de 20 anos com o pessoal da Halston, que fabrica mangueiras com engate rápido e adaptadores, ou seja, adaptadores de todos os tipos para manômetros, transmissores de pressão, de pincel, tudo para facilitar o mundo da calibração e a produtividade aí da instrumentação. Carregamos a linha dos filtros homofóbicos, né? E, desculpe, hidrofóbicos aí da Geni, filtros que tem na sua marca mundial a capacidade de reter água através do princípio da tensão superficial, são extremamente eficientes e separam aí a umidade do gás natural ou qualquer outro gás. Aí são aplicações da sonda, né? Também temos a sonda da Geni, também com o mesmo princípio da separação da umidade do gás natural no momento da medição do seu poder calorífico e análise desse gás. Carregamos uma linha completa voltada para medição da Fluke, linha pneumática da EMI Norgren. Essa foi uma linha que veio para a Delmar numa fusão junto com a SET, aí há 4 anos atrás. Exatamente da mesma forma também veio a SIC, que vai fazer uma palestra com a gente aí amanhã, e a Vago, que vai fazer uma palestra na quinta-feira sobre os seus PLCs, aí que são notórios pela sua robustez e a sua resistência, principalmente a questão da agitação e da aceleração, ou seja, toda forma de ruído aí, esse equipamento é inerte. E a outra empresa do grupo, que é a Delmar Analytical, ontem o Ari fez também uma breve apresentação da Delmar Analytical, o pessoal que estava no evento ontem. Vamos hoje também levar essas notícias aí para o pessoal que está nos acompanhando hoje. A Delmar Analytical traz na sua expertise principalmente o trabalho com a medição do poder calorífico do gás natural através dos cromatógrafos da ABB. Tá? Hoje, nós temos bastante desses equipamentos espalhados aqui no Brasil inteiro, não só no Nordeste, e nós conseguimos fazer um shelter padrão. Então, esse shelter aqui é marca registrada da Delmar, e a gente criou ele para ser totalmente autônomo e poder trabalhar aí na questão de lugares ermos, onde ele pode se comunicar através de GPRS e levar a leitura da composição do gás natural às centrais de controle aí de cada concessionária de distribuição de gás natural. Da mesma forma, o computador de vazão da ABB também é utilizado no mesmo sentido, só que na medição do gás em si, da vazão do gás compensada. Esses equipamentos eles atendem a portaria 16 da ANP e atendem todos os pré-requisitos que a ANP tem para a medição de transferência de custódia do gás natural. Junto com os equipamentos de gás natural, nós trouxemos também um equipamento que é líder mundial da sua linha, que é a medição de odorantes no gás natural. Então, é uma coisa que a Delmar faz muito, que é agregar uma solução completa para os clientes. Então, não só a medição de gás natural, mas também a medição de odorantes do gás natural se fez possível através desse equipamento. E hoje temos, assim, juntamente com a linha da Michel, a linha completa para a medição de gás natural, com a medição da composição do gás natural, a vazão do gás natural, odorantes do gás e a umidade e oxigênio
no gás natural através dos equipamentos da Michel. Então, praticamente no Brasil inteiro, principalmente no Nordeste, onde só no Nordeste nós temos 32 cromatógrafos e 61 computadores de vazão espalhados. E desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, nós temos esses equipamentos aí instalados. E começamos também com laboratórios agora para medição de gás natural. Tivemos já instalado na Gasmig e hoje temos instalado na SC Gás, em Santa Catarina. Vocês vão ver aí pela frente. Ontem tivemos os nossos parceiros da Metla junto com a gente, a instrumentação analítica de líquidos. Temos a Digitrol, e somos representantes hoje da Digitrol aqui na Bahia, Alagoas e Sergipe, com a linha de medição de vazão, principalmente para água e saneamento. Agora, também começamos o trabalho com a MS Instrumentos, para a qual vamos fazer um trabalho forte, aí, principalmente na medição de umidade em sólidos, através de uma tecnologia de micro-ondas. Ou seja, contando principalmente com os nossos produtos customizados, produtos que são feitos aqui em nosso galpão, aqui em Camaçari, que são os nossos sistemas de condicionamento de amostra. Esses trocadores de calor nós já fabricamos aqui, os amostradores herméticos e as casas de analisadores e os abrigos que se tornaram a marca também da Delmar, né? Principalmente aqueles abrigos autônomos que a gente falou há pouco. Esses projetos todos aí são voltados para essa área de gás natural e condicionamentos de amostra, todos montados dentro da Delmar. Cada um condicionador desse tem sua personalidade própria, tem seu projeto próprio, cada um é voltado para a necessidade específica do cliente. Ou seja, e o importante, todos montados aqui na Bahia, com nossa mão de obra e nossa expertise. Então, todos esses sistemas de condicionamento, esses shelters aí, shelters menores, shelters grandes, aí esse teve que ser dividido em duas partes para poder ser transportado por caminhões. Esse mesmo shelter instalado no campo. Aí um shelter voltado para a área de saneamento, onde a gente colocou toda a capacidade de tratamento de água em apenas um shelter. Temos nosso professor Pardal aí, nosso amigo Ari, que faz todos esses projetos, que ele conhece bastante a capacidade de transformar essas ideias em realidade. Conforme eu falei anteriormente, nós estamos sempre agregando aí um serviço ao que os nossos clientes nos pedem, nos solicitam, e em função de uma necessidade do mercado, nós passamos também a fazer serviços de medição de odorantes no gás natural. Então, esse é um laboratório que nós tivemos lá na Gasmig, esse é o nosso laboratório hoje lá em Santa Catarina, onde a gente entrega resultados de análise aí, mais de 20 análises por dia de odorantes do gás natural. Os nossos abrigos, como eu falei, que é a nossa marca registrada, então nós estamos sempre buscando a solução completa ao cliente. E, nesse caso, as nossas soluções completas para gás natural, que vão desde o ponto de amostragem até o shelter, como vocês podem ver aí. Então, pessoal, carregamos dentro de nós os maiores valores, que são os nossos colaboradores, que estão com a gente aí nessa jornada. Tem gente aí com mais de 25 anos trabalhando na Delmar e elevando o nome da nossa empresa aí no Brasil. Ou seja, todas as nossas capacitações foram levantadas ao longo do tempo. Hoje, nós somos, graças a Deus, uma referência, principalmente em instrumentação analítica e instrumentação industrial, não só para a Bahia, mas para o Brasil. Então, todo esse desenvolvimento foram graças a 28 anos de trabalho
e principalmente reconhecimento do mercado. E é o que a gente mais tem a dizer hoje, um muito obrigado, um agradecimento a vocês, e espero que não tenha roubado muito tempo da palestra aí do nosso amigo. Eu gostaria de convidar agora o pessoal da Ashcroft para dar continuidade à nossa palestra de hoje. O Ricardo vai trazer aí uma palestra bem interessante, que nós estávamos vendo junto com ele aí hoje à tarde. Ricardo, você sinta-se em casa, a clientela aí está ávida a saber aí das novidades e as boas novas aí sob pressão. Muito obrigado a vocês e deixo vocês conectados aqui agora. Ok, obrigado, Antônio. É um prazer estar aqui com todos da Adelmar e os clientes da Adelmar aí, da Bahia e do Brasil. Estou muito feliz de participar dessa palestra aqui com vocês. Meu nome é Ricardo Barbosa, eu trabalho na Ashcroft há mais de 30 anos, sou gerente de distribuição no Brasil, gerente de vendas, e gerente de exportação também para a América do Sul, a qual a planta do Brasil é responsável pelas vendas na América do Sul, e também para exportação às nossas fábricas no mundo, a qual eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, uma breve apresentação do que é a Ashcroft, para depois entrar nos detalhes de tecnologias exclusivas da Ashcroft e alguma coisa diferenciada do que existe no mercado, tá? Então, se vocês me permitem, deixa eu compartilhar uma apresentação aqui. Esta aqui, deixa eu ver. Acho que aí sim. Deixa eu só fazer mais um detalhe aqui, que eu não vou precisar disso. Bom, pessoal, eu queria contar um pouquinho para vocês a história da Ashcroft, tá? Em 1850, ou seja, mais de 170 anos atrás, um senhor chamado Edward Ashcroft foi a uma feira industrial na Europa, e lá ele encontrou um francês que se chamava Eugène Bourdon, um inventor do Bourdon. Nesse momento, eles trocaram patentes, porque o Edward Ashcroft ele produzia válvulas de segurança. Naquela época, não existia energia elétrica, era tudo tocado a vapor, e as caldeiras a vapor, das fábricas e das locomotivas viviam explodindo e machucando gente, perdendo processo, perdendo equipamento. Então, ele tinha essa válvula de segurança. E lá eles trocaram patente e trouxe esta tecnologia do Bourdon para as Américas. Em 1852, ele começou a produzir os manômetros com a marca Ashcroft. Pulando bastante rápido no tempo, já em 1964, acho que foi comprado pela Dresser, uma grande empresa americana mais voltada para a área de petróleo. 73 e 75 e 76 foi comprando empresas no mundo, aqui no Brasil mais conhecido como a Willy, em 1975. Pulando um pouco mais para frente, a Dresser foi comprada pela Halliburton em 1998, outra gigante da área de petróleo. Por uma legislação americana, eles tiveram que... A Halliburton não se interessava pela área de equipamentos, e a Dresser, nessa época, tinha mais de 100 fábricas no mundo, com 100 mil funcionários. 70 mil funcionários. E ficou com... A Halliburton ficou com a Dresser por 2 anos, mais ou menos, quando, em 2001, a Dresser voltou a ser só a parte de equipamentos e depois uma outra divisão de instrumentos, vendida para bancos, e foi seccionada. Em 2006, a Nagano Cake, que é uma líder asiática na fabricação de instrumentos, tá? É uma japonesa, já tinha um relacionamento conosco na área de sensores, comprou a Ashcroft em nível mundial, tá? Porém, a Ashcroft continua sendo administrada
por americanos nos Estados Unidos, Ashcroft Inc. Mais recentemente, em 2019, a Ashcroft adquiriu mais 2 empresas. A Hugger, na área de temperatura, que é uma empresa suíça, e a Stico, uma empresa holandesa que fazia parte da Hugger, e compramos também. A Stico é mais especializada em bombas de calibração, bombas de peso morto, além de instrumentos subsea, para trabalhar a grandes profundidades. Aqui eu vou mostrar para vocês as nossas fábricas no mundo. Então, nós temos a Ashcroft nos Estados Unidos, no México, na Cidade do México, no Brasil, a Hugger na Suíça, Singapura, China, Holanda e Alemanha. Sendo que a fábrica do Brasil, que nós estamos aqui em São Paulo, mais exatamente em São Caetano do Sul, Grande São Paulo, é a segunda maior planta da Ashcroft. A gente produz aqui nessa fábrica do Brasil muitos instrumentos, inclusive, para que vocês tenham uma ideia, hoje, entre 70% a 75% do que é produzido aqui nessa fábrica do Brasil é para exportação, seja para a América do Sul, seja para as nossas fábricas no mundo, produtos acabados e componentes também. Aqui em São Paulo, nós temos mais ou menos 227 funcionários, uma área de 9 mil metros quadrados, quase. Somos certificados 9 mil e 14 mil desde 93, tá? E o mercado América do Sul, como eu já tinha comentado com vocês. Nossos mercados hoje, 66% mercado de processo, petróleo, gás, química, energia, saneamento, mineração, etc. Mercados de OEM, fábricas de equipamentos, veículos fora de estradas, compressores, turbinas e tudo que for equipamento que vai em instrumentação. A gente atende 22% desse mercado. 7% indústria de alimento, bebida e farmacêutica. E 5% defesa e aeroespacial. A gente fornece também, basicamente, Estados Unidos, defesa e aeroespacial. Por região, estamos com 79% incrustados na América e mais 21% na Ásia-Pacífico e Europa. Produtos 66% mecânicos, 34% eletrônico. Aqui do lado direito da tela, exatamente o que eu falei agora há pouco na tela anterior. Essas são as nossas marcas, como havia comentado. Então, além da Ashcroft, tem a Heise é mais especializada em instrumentos de altíssima precisão para laboratório. A Hugger, especializada em temperatura. O meu companheiro aí, o Ismael, vai falar com vocês somente de temperatura daqui a alguns instantes. Wexler é uma indústria mais voltada para a área naval nos Estados Unidos, com equipamentos que podem ser submetidos a várias forças Gs, no caso de alguma guerra, etc., além de ter algumas outras vertentes para instrumentos de baixo custo. A Willi, aqui no Brasil, com alguns produtos exclusivos, apesar de a gente fabricar os mesmos produtos da Ashcroft com a marca Willi, a Willi também manteve alguns produtos exclusivos consumidos somente no Brasil. E a Stico, como eu havia comentado, com bombas especiais, bomba de calibração. Então, na parte dos nossos produtos, manual de pressão, selos de diafragmas, termômetros, termoelementos, multipontos, pressostatos, termostatos, equipamento de testes. Eu acredito que todos vocês conhecem essas linhas todas, mas eu vou dar uma passada muito rapidamente. Manômetro de pressão tem todos os modelos e a gente soluciona os desafios do mercado. Para que vocês tenham uma ideia, hoje a gente produz instrumentos mecânicos desde 100 milibar até 7.000 bar. 7.000 bar, traduzindo, são 100 mil PSI. A gente produz aqui na planta de São Caetano do Sul. Materiais de aço inoxidável, Monel, Asteló, Inconel, etc. Com curta entrega e soluções de engenharias personalizadas. Selos de diafragmas, os mais diversos tipos de selos, para mais diversas aplicações,
desde um selo químico comum, com selo com instrumentos de baixa pressão, isolation ring, este modelo aqui, muito utilizado na indústria química, principalmente mineração, indústria de papel e celulose, porque é um selo autolimpante, não incrusta sujeira dele. Ele é instalado na linha como se fosse uma válvula borboleta, é um selo tipo wafer. Também nos mais diversos materiais e exclusivos, até ouro, se for necessário. Os instrumentos de temperaturas mecânicos, que são os termômetros bimetálicos e os termômetros de expansão de gás, os pressostatos com pressão relativa, pressão diferencial, e os termostatos, também dos mais diversos tipos e aplicações e certificações, ATEX FM, CEPEL e as demais exigências do mercado, a gente está apto a atender para áreas classificadas. Os transmissores de pressão, desde os compactos até os mais sofisticados de altíssima precisão, para a indústria de OEM. Para que vocês tenham mais ou menos ideia, recentemente lançamos um modelo que se chama S1, e a última ordem que pegamos foi uma ordem de 40 mil transmissores compactos para um único cliente. Esse é o nosso desafio de um instrumento que acabamos de lançar e já estamos com uma demanda altíssima. Esse instrumento não é fabricado no Brasil, esse que eu estou comentando de 40 mil é fabricado na nossa nova planta do México. Equipamento de teste, os diversos tipos de equipamento de teste, desde bancada, como os instrumentos em campo e manômetros digitais de altíssima precisão, além de um manômetro mecânico para algumas explicações específicas de 0,1% de precisão. Os termoelementos, com quais vamos deter mais tempo daqui a pouco, com o Ismael. E nossas tecnologias também, a capacidade da empresa de desenvolver seus próprios sensores, tá? E alguns sensores exclusivos, inclusive, e fazendo projeto, teste de produtos e desenvolvimento de novos. Tá? Uma produção global, tá? Com 8 instalações, com certificações ISO 9001, tá? Uma linha com redução de desperdício, redução de prazo de entrega, alto grau de confiabilidade do produto, integração vertical, ou seja, redundância na cadeia de suprimentos, para que a gente não tenha muitos problemas. Recentemente tivemos, como todo mundo, problemas com fornecedores de chip para os nossos manômetros eletrônicos. Por sorte, isso já está solucionado, mas passamos uma dificuldade recentemente. E melhoria contínua nos investimentos em infraestrutura e tecnologia. Tá? Foco na inovação e nos nossos clientes, focado nos problemas futuros, prototipagem rápida, laboratórios internos de teste, testando a vida útil do instrumento em temperatura ambiente, temperatura de processo, vibração, umidade, etc. A gente tem que satisfazer as necessidades das certificações, então temos todas as certificações que o mercado exige, seja ela em qual região do mundo, e inclusive aqui no Brasil, o mais exigido é a CEPEL, mas às vezes tem aí uma ATEX, uma X e por aí vai, além da certificação SEAL. Onde nós estamos? Nossos clientes globais da ASCO, estamos no mercado de óleo e gás, são todos esses largamente conhecidos por todos vocês, energia, água e esgoto, as companhias de engenharia, alimentos e bebidas, farmacêuticos e máquinas e equipamentos. Todos esses clientes mundiais e antigos clientes da Ashcroft. Tá? E os nossos valores fundamentais, que são: pensamos nos clientes em primeiro lugar, respeitamos-nos mutuamente, nunca nos conformamos e desafiamos o status quo. Não é porque a coisa é feita de uma maneira que a gente vai seguir ela para sempre. Não, a gente desafia isso e vai buscar novas tecnologias e novas posições, inclusive é disso que nós vamos falar daqui a pouquinho. Pensamos além dos limites, nós vamos além daquilo que a gente
é limitado. E vencemos como um time. Um time quem é? É todo mundo, inclusive os nossos clientes, os distribuidores, nosso pessoal interno aqui e as nossas fábricas no mundo. Bom, para a apresentação inicial do que é a Ashcroft, era isso que eu tinha para comentar com os senhores. Vou passar agora para uma apresentação de umas tecnologias que temos a aclarar. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Ok. Melhores tecnologias Ashcroft para medição de pressão. A gente imagina que um manômetro que foi inventado lá em 1800, houve algum avanço na tecnologia, mas é um manômetro puramente mecânico. A gente imagina que não vai ter mais nada que possa evoluir ou modificar um instrumento para que ele torne de alta tecnologia. Hoje, o mundo está focando como alta tecnologia aquilo que é eletrônico. E eu vou mostrar para vocês que não é bem verdade. A gente tem que desenvolver na área mecânica também, e muito. Então, antigamente não, hoje, a maioria dos bordões, ou dos bordons, são produzidos através de tubos trefilados. E esses tubos ganham uma conformidade, e a hora que ele ganha essa conformidade, ele tem alguma dificuldade de manter a mesma espessura micrométrica e as características do tubo, principalmente quando ele é achatado, porque ele pode ter algumas fissuras. Tá? E, como consequência, quando é curvado o bordão, pode ocasionar rachaduras e tende a aumentar, ao longo dos ciclos, o problema deste bordão. Inclusive, a dificuldade de se manter a espessura uniforme quando ele é trefilado, ele pode influenciar também na calibração do instrumento, de um para o outro, porque os tubos vão ficar um pouco diferentes, micrometricamente falando. Tá? Obviamente, vida útil curta. Então, a Ashcroft lançou uma tecnologia que se chama DuraTube. Tá? Essa tecnologia ela é feita de uma chapa de aço inoxidável laminada para garantir um processo uniforme da parede do bordão. Tá? E esse DuraTube é aplicado em todos os manômetros de processos industriais da Ashcroft. Tá? Processo de laminação de chapa, reduzindo aí os problemas microscópicos. Tá? É um processo especial também de curvatura, onde ocasiona menores tensões, exatamente onde o bordão será mais exigido. Vou mostrar um gráfico daqui a pouco, e inclusive onde a solda é realizada na área de menos esforço. Esse é o gráfico, e vocês verão aqui que a área de maior esforço mecânico, quando o bordão está em trabalho, é essa área vermelha. E nessa área vermelha a gente tem uma garantia de que a parede está correta, com a mesma espessura, e não há fissuras, porque foi feito com um processo de laminação e não trefilação. E a costura desse tubo ela é feita na parte interna. É esse risco, aqui na parte interna, é onde um dos pontos de menor esforço do bordão, nos garantindo, então, uma durabilidade deste tubo ao longo de toda a sua vida útil. Tá? E, depois de tudo, é feito um tratamento térmico para alívio de tensões residuais. Bom, vou mostrar isso para vocês numa foto agora. Nós temos aqui na verdade, a parte de trás de dois manômetros, ambos são Ashcroft. Do lado esquerdo, nós temos aí o 1279 Duragauge, que é o que a gente está comentando agora também, uma outra tecnologia, uma outra marca registrada da Ashcroft, que é o Duragauge. Vocês vão ver aqui que nós temos um soquete, que é de aço inoxidável,
o Bourdon de aço inoxidável, também com um diâmetro adequado para um manômetro de 114 milímetros, coisa que os nossos concorrentes não adotam, um Bourdon adequado para um diâmetro de 114 milímetros, eles usam um manômetro de 100 milímetros. E todo esse conjunto do Duragauge, ele recebe uma pintura em epóxi preto, também para em caso de ambientes onde entra uma atmosfera corrosiva, não interaja junto com a espessura da parede do Bourdon ao longo do tempo, porque produzimos para cada faixa de pressão um Bourdon específico. Aqui também há uma outra exclusividade do Duragauge, que é esse conjunto de engrenagens, que chamamos de movimento. E aqui nós vamos ter dois tipos de ajustes, o de angularidade, que é esse ajuste no sistema central, e linearidade aqui na ponta. Ao passo que este outro manômetro, que nós chamamos de 1259, também produzidos pela Ashcroft, com o Duratube, que é o tubo feito de maneira especial, mas aqui ele já é um manômetro para competir com aqueles fabricantes que não adotam essa tecnologia. Tudo isso daqui, eventualmente, óbvio, que fica um pouco mais caro. E esse é um pouco mais barato, porque aqui não há aquele tratamento com a pintura em epóxi, o movimento é um movimento standard, como todos os outros manômetros de processo. Esse movimento aqui, ele é soldado nesse soquete, ao passo que ele é aparafusado, então, no caso de manutenção, a gente consegue trocar esse conjunto de engrenagens. Aqui, não. Ele dá uma calibração, a calibração é feita por um ajuste por parafuso e o outro por torção, o de linearidade por parafuso e o de angularidade por torção, como é na maioria dos concorrentes que temos hoje no mercado. E não é só no Brasil, estou falando mundialmente. Tá? Sobre essas engrenagens, eu vou falar um pouquinho agora. Aqui nós temos um conjunto de movimento de engrenagens, onde desse lado nós temos aquela mesma foto que nós vimos atrás, com os movimentos, onde a gente pode fazer o ajuste de angularidade e linearidade, e nesse caso, o de linearidade e o de angularidade é feito por torção aqui nestes dois pontos. Aqui eu tenho a foto de um manômetro Duragauge explodido, ou seja, pode-se trocar qualquer componente, inclusive o movimento de engrenagens, que é o que está aqui. Tá? Ou seja, é possível fazer manutenção num instrumento desse sem a menor dificuldade. Manutenção e calibração. Para que vocês tenham uma ideia, este instrumento é fabricado aqui no Brasil e o mesmo instrumento é fabricado nos Estados Unidos. A venda disso nos Estados Unidos, como lá tem uma garantia de quem aplica isso em campo, é um engenheiro instrumentista, lá a Ashcroft dá 10 anos de garantia nesse instrumento. Aqui no Brasil a gente não consegue fazer isso, teve legislação e problemas de seguro, etc. Então, seguro da companhia, a gente consegue só dar uma garantia de 12 de funcionamento ou 18 meses quando ele está no estoque do nosso distribuidor também. Bom, uma outra tecnologia exclusiva da Ashcroft é esse Plus Performance, que é uma tecnologia de amortecimento de vibração com um manômetro a seco. Normalmente, o que a gente vê no mercado, onde tem vibração, aplica um manômetro com glicerina ou silicone ou um líquido adequado. E a Ashcroft lançou este Duragauge Plus, já faz algum tempo, mas eu estou mostrando essa tecnologia para vocês agora. Tá? E com isso a gente elimina os problemas de vazamento relacionados ao enchimento, dificuldade de manutenção, de calibração, maior amplitude de temperatura quando comparado ao silicone e glicerina. Esses manômetros cheios de líquidos têm uma limitação ao trabalho, à temperatura, e elimina a necessidade de enchimento com fluidos especiais, no caso de instrumentos que vão trabalhar com fluidos oxidantes no processo, como oxigênio, não pode ter um enchimento de glicerina ou de silicone.
Aqui uma foto da comparação de um manômetro sem o DuraGauge Plus e um manômetro com o DuraGauge Plus. Eu vou compartilhar com vocês agora um vídeo. Deixa eu ver se eu consigo primeiro fazer um ajuste aqui no áudio. Chat sound. Para eu ir para o próximo. Ups. Esse vídeo aqui. Que eu vou dar umas pausas para dar uma explicadinha também para vocês. Your job is demanding. The last thing you need is a hard-to-read gauge. Compressors, pumps, and other machinery create pulsation and vibration that can make your pointer unreadable. Bom, aí ele está comentando também que esses instrumentos, quando tem uma aplicação muito em vibração, com compressores, bombas, etc., precisa ser cheio de... tem dificuldade de leitura e ele precisa ser cheio de glicerina. E, com isso, ele tem bastante problemas de estoque. O cara tem que fazer 2 tipos de estoque, um com glicerina e um sem glicerina. E isso acaba custando caro para a companhia. Liquid-filled gauges can solve your problem, but they command a higher price. So to keep costs down, you have to stock both dry and liquid-filled. At Ashcroft, we listen to you. That's why we developed our patented Plus Performance. These gauges employ a unique cartridge that surrounds the pinion with an engineered dampening meter. Bom, aí ele está dizendo que nós desenvolvemos um sistema, uma cápsula. Aí eu vou falar um pouquinho mais disso lá pela frente, uma cápsula que segura este eixo do ponteiro, esse eixo da engrenagem, eliminando essa vibração, dando uma estabilidade para essa vibração. This viscous compound encapsulates and stabilizes the pinion in order to restrict overactive pointer motion due to vibration. A throttle screw helps to neutralize pulsation by restricting the flow rate of the pressure medium into the Borden tube. Your job is demanding. Sorry. The last thing you know, a standard dry gauge may become industrialized pulsation by... O que ele quis dizer é o seguinte, a gente adota também um parafuso restritor para estabilizar a pulsação. Tá? Então, quer dizer, todo manômetro DuraGauge Plus é standard, sai com esse parafuso restritor. Restricting the flow rate of the pressure medium into the Borden tube. While a standard dry gauge may become indecipherable, aqui nós temos um manômetro standard, manômetro cheio, continue to e um provide manômetro stable com reading. DuraGauge Plus. Aí. The liquid fill can leak, be affected by extreme ambient temperatures, and become an environmental hazard when... Então, ele comenta aí que o manômetro cheio de líquido ele pode vazar, porque uma hora o aringue ou qualquer outra vedação vai ressecar em função do ambiente, em função da temperatura, em função do tempo, e uma hora vai vazar. E também pode ficar difícil a leitura em função de problemas do ambiente, inclusive amarelamento da glicerina. Disposed of. E aí vocês vão ver que o DuraGauge Plus mantém a estabilidade disso, inclusive economizando o estoque, estandarizando manômetros entre seco e cheio de glicerina. Call us at 203-385-0635 or visit our website. Bom, então, como eu comentei lá, aqui é o sistema do Plus Performance, tá? Onde tem uma cápsula com um silicone especial, tá? Que é inserida no peão do instrumento e estabiliza esta vibração, tá? Dando possibilidade de leitura para o operador. Tá? E também são inseridos esse mesmo silicone especiais em ponto específico do movimento, onde tem alguma pequena folga, porque tem que ter, senão ele não movimenta, né? Então, é aplicado esse mesmo silicone para ajudar nessa estabilização. Tá? Agora, eu vou falar um pouquinho de uma outra tecnologia, também patenteada a Ashcroft, como PowerFlex. E vocês vão ver aí no canto direito um manômetro comercial, é um manômetro que a gente chama de commercial gauge. A parte de cima são os manômetros, essa foto de cima é um manômetro convencional, vocês vão ver a quantidade de
de componentes que tem na engrenagem, no movimento desse instrumento, e a parte de baixo é o nosso manômetro PowerFlex, um mínimo de componentes para esse movimento. Tá? Então, o PowerFlex a gente aplica em determinados modelos comerciais e industriais, tá? Tem uma vida útil mais extensa, com consequente economia, tá? E vamos explicar por que disso. Porque ele é até 50 vezes mais resistente a choques, golpes e impactos, né? Por que disso? Imagine vocês que todo esse movimento, essa engrenagem do manômetro, do mecanismo convencional, ele está preso diretamente no soquete do instrumento. Tá? E esse soquete é uma parte de latão onde tem mais massa dentro do instrumento. Então, tudo que tiver de movimento, de choque, de vibração, vai ser transmitido diretamente para esse movimento, porque ele está arrebitado ou parafusado. No caso do PowerFlex, não é assim. Ele está suspenso por um arame tipo mola e também pelo Bourdon. Vamos explicar um pouquinho mais à frente por que a gente consegue essa resistência a choques e golpes. Também ele é 10 vezes mais resistente à vibração, porque essa vibração também é absorvida por esses sistemas conjuntos de mola. Tá? O Bourdon também funciona como uma mola. E pulsação. Depois de 10 milhões de ciclos, menos de 1% de deslocamento do ponteiro. Os movimentos convencionais desgastam 3 vezes mais com a metade dos ciclos. Como é que funciona isso? A mola do mecanismo absorve vibrações e impactos, assim como a suspensão de um carro. Tá? Então, você imagina, se tiver um impacto ou alguma vibração, todo este conjunto de mola, que é isso daqui, e mais o próprio Bourdon, ele absorve isso, porque todo o mecanismo se move, sem influenciar aí na calibração do instrumento. Tá? Então, reduz os custos por danos aos equipamentos devido às leituras incorretas de pressão e reduz os custos relacionados à substituição deste instrumento. Muito bem. Bom, até agora eu não vi ninguém levantando a mão, mas eu estou à disposição de vocês para me interromper a qualquer momento. Desculpa se eu não avisei antes, eu estou aqui à disposição de vocês. Tá? Temos aí uma outra tecnologia, TrueZero, que também é patenteada pela Ashcroft, e vou dizer para vocês o que significa isso. O instrumento ele indica a posição real do ponteiro. Ele não tem um pino batente de zero. Se vocês olharem aqui, o ponteiro está numa banda morta aqui, e toda essa banda morta significa que é zero pressão. Tá? Os instrumentos convencionais, os ponteiros são pré-carregados, geralmente com 3%, contra o pino de zero. Por que 3%? Porque é um manômetro comercial, normalmente, a classe dele é 3% de precisão. Então, os fabricantes utilizam esse 3% já no ponto inicial, pré-carregado, para o ponteiro não ficar batendo no batente do ponteiro. E a Ashcroft, ela aboliu isso exatamente para mostrar para o cliente ou para o operador que aquilo é real. Tá? Vou dizer para vocês e mostrar para vocês um exemplo aqui que nós temos. Ambos os instrumentos aí, eles indicam zero, tá? E aparentemente os dois estão corretos. Se você olhar agora, o manômetro da esquerda, ele está danificado. Tem uma diferença de 13% entre esses manômetros, ou seja, a pressão real, mesmo ali, injetando pressão por essa mangueirinha aqui, o Ashcroft começou a subir e esse outro, combatente de zero, ele mantém-se parado, porque ele estava detido pelo ponteiro, pelo batente de ponteiro. Tá? Então, o erro apresentado é de 13%, em qualquer uma do range dessa escala. Ele vai seguir com 13% de erro. Tá? Então, essa tecnologia do TrueZero, da Ashcroft, nos dá essa garantia de que o manômetro vai estar marcando exatamente. Se ele estiver descalibrado, ele vai mostrar que está descalibrado, mas ele não vai estar com o ponteiro preso no batente.
Temos também uma outra tecnologia, que é a FlutterGuard. Na verdade, é uma tecnologia muito similar ao DuraGauge Plus, aquele de vibração que eu comentei com vocês, aplicado aos manômetros comerciais, onde a gente aplica aquele mesmo silicone nos movimentos desse manômetro, de maneira que ele absorve essa vibração, pulsação também, e aí evitando a substituição do instrumento por problemas de amarelamento e vazamento, etc. A tecnologia é muito similar àquela, só que guardadas as devidas proporções e custo disso, né? Então, a gente manteve como um custo para um manômetro comercial. E agradeço a vocês, estou à disposição para perguntas. E passo aí, então, a palavra ao Antônio Carlos, ou diretamente ao Ismael, que vai Eu queria, nos... por gentileza, obrigado, Ricardo. Eu gostaria só de lembrar o pessoal aí das perguntas. Vocês podem fazer isso através do chat, que nós temos aqui os dois mediadores aí que eu apresentei antes, que é o Lucas e o Hilton, e eles estão atentos aí ao chat. E também aqui na tela, lembrando que aqui embaixo tem uma carinha alegre aqui, com um sinal de mais, de reações, que vocês podem também levantar a mão e a gente para aí para responder em loco. Nada de deixar pergunta para o final, e a gente vai cuidar de responder aqui durante o momento. Ricardo, muito obrigado aí a sua informação aí. Realmente é um bocado de detalhezinho aí que a gente precisa conhecer. Afinal de contas, são 170 anos, né, doutor? Não... Exatamente. Eu não tenho tudo isso de Ashcroft, não, tá? Certo. Eu só tenho uns 30 e poucos anos. Não tenho 170 anos de Ashcroft. Mas deu para aprender alguma coisa. Eu pensei que o tal do Bourdon fosse seu padrinho, pô. Não, nem o Eduardo Ashcroft. Bem, vamos convidar aqui agora nosso amigo Ismael, que ele tem algumas novidades para a gente aí na área de temperatura, e ele vai ter aí uma meia hora aí para falar para a gente o que a Ashcroft tem aí interessante nessa área de temperatura. Ismael, você agora é o dono da bola aí. Fique à vontade. E, pessoal, mais uma vez, qualquer pergunta, são bem-vindas, viu? Legal, Antônio. Boa noite a todos. Vocês podem ver minha tela e podem me ouvir? Sim. Positivo. Legal, Positivo. obrigado a todos. Bom, eu não tenho todo esse tempo de casa com o Ricardo, na Ashcroft, aí um filho há 30 anos na empresa, mas tem um tempo aí no segmento de instrumentação. Meu nome é Ismael Duarte, já tive a oportunidade de falar com outro colega aí, que eu pude ver os nomes. Trabalho na Ashcroft desde o início desse ano, e há 20 anos trabalho no segmento de medição e controle de temperatura, do qual agora estou responsável no Grupo Ashcroft aqui no Brasil e na América do Sul. A gente vem aqui para falar um pouco de novidade, vamos dizer assim, né? A Ashcroft é uma empresa consolidada no segmento de medição de pressão e temperatura principalmente por instrumentos mecânicos, como termômetros, na área de controle pelos termostatos. E mais recentemente, como o Ricardo, meu colega, apresentou a vocês, a Ashcroft ela adquiriu uma empresa na Suíça, uma expertise bastante grande na área de medição e controle de temperatura através de termoelementos e seus equipamentos afins. É uma empresa da década de 40, na Suíça, para ser na região de Genebra. E hoje, eu e mais alguns colegas ao redor do mundo, principalmente nos mercados que a Ashcroft ela tem um posicionamento muito forte, as Américas, por exemplo, nós estamos aí implementando essas linhas, implementando esses negócios. Tenho certeza que a gente está preparando aí a Ashcroft para o futuro, trazendo toda essa expertise da Ruger na Suíça, a minha expertise de colegas pares, dos meus pares aí na Europa, na América do Norte, na América Central,
para que também a marca Astra seja lembrada em breve como um grande player nesse segmento. Bom, a gente vai falar aqui basicamente de produtos produtos e especificações dos quais o Grupo Astra segue hoje, fabricando inicialmente nas nossas plantas hoje Ruger, na Suíça, América do Norte, como o Ricardo citou, lugares que nós temos as nossas plantas no México, na Ásia. Então, são produtos que trazem o que há de mais moderno e sofisticado em relação à fabricação de termoelementos, sensores de temperatura. Então, vamos falar, por exemplo, rapidamente aqui, dado ao conteúdo um conteúdo bastante técnico e relativamente com uns 20 ou 30 slides. Então, a gente vai falar, por exemplo, de sensores de temperatura. Hoje são fabricados em diversos designs, o design mais inicial, e o que deve ser atento aos usuários hoje é o design, o típico elemento de medição, montado em sensores com cabeçotes de uso em área geral, cabeçotes à prova de explosão, inversões à prova de explosão. Esses seguem as melhores práticas de fabricação hoje, por exemplo, usando aqui essa matéria-prima extremamente importante na fabricação de termoelementos, que são os cabos de isolação mineral. Aqui nós damos como referência, por exemplo, os termopares e as termorresistências fabricados de cabos de isolação mineral, com terminais de ligação cerâmicas, com opções de montagem com transmissores de temperatura para montagem de cabeçote, designs típicos, conforme dimensional DIN, com furações e distâncias de parafusos, efeito mola, um recurso extremamente importante na fabricação de termoelementos, utilizados, por exemplo, em contato com postos termométricos, que falaremos mais à frente, onde esse recurso é essencial para uma boa medição, uma boa prática de medição, atendimento às mais exigentes normas para medição de temperatura através da IEC 60751, para a parte de termorresistência, os famosos PT100, a norma STM 230 ou a IEC 6584-1 também, para fabricação e exatidão e outros requisitos na área de termorresistências e termopares, perdão. Aspectos relevantes a esse tipo de sensor, o elemento de medição, que é uma especificação tão importante em plantas de processo, como temos aí diversos colegas aí que trabalham em grandes empresas de processo, é a base aí para um bom instrumento de medição. Este fabricado de cabo de isolação mineral, que falaremos um pouco mais adiante, pode ser fabricado com diâmetros que variam de 0,5 milímetro, ou no mínimo de 0,5 milímetro, passando de um termopar até 2 milímetros, no mínimo a 2 milímetros de uma termorresistência. São normalmente fabricados em ligas de aço inoxidável, da linha Inox 316, ou ligas especiais, como o Inconel 600, entre outras. Trabalham com condutores, montagens que variam de 2 a 8 condutores, compactados nessa montagem dos cabos de isolação mineral, com a isolação cerâmicas com óxidos de alta pureza, normalmente o óxido de magnésio, garantindo aí a alta isolação elétrica e grande transferência térmica nos instrumentos de medição, sendo eles normalmente fabricados com 1 ou 2 elementos. Falando um pouco ressaltando um pouco a questão da bainha fabricada de cabo de isolação mineral. Nós temos no mercado brasileiro hoje, infelizmente, muitos fabricantes que pecam usando tecnologias de baixa qualidade, as famosas as bainhas preenchidas, onde artesanalmente os fabricantes enchem os tubos de aço inoxidável com pó ali avulso. As boas práticas, as melhores práticas industriais hoje nos encaminham ao uso da bainha com cabo de isolação mineral, essa matéria-prima que eu venho destacando nas últimos slides. Quer dizer, tanto termopares quanto termorresistências com bainha de isolação mineral consistem dos condutores metálicos dos termopares, por exemplo, ou de ligas especiais que fazem a conexão com os resistores de medição, os famosos PT100s. Esses estão todos acomodados nesse pó de alta compactação, são fechados nas extremidades, normalmente dos materiais do mesmo material das bainhas, e garantem propriedades de excelência.
altíssimas resistência à temperatura. Hoje são termorresistências típicas que trabalham na faixa de menos 200 graus até mais 600 graus, tratando, por exemplo, de uma termorresistência do tipo PT100, para vibrações elevadíssimas, acima de 5, 6, 10 dias, a depender da aplicação. Alta resistência mecânica, alta exatidão, conseguindo aí excelência na fabricação e excelência na exatidão. Conseguindo, com isso, eficiência, sem paradas de planta, sem trocas de sensor, sem problemas que comumente são encontrados quando utilizamos aí sensores e equipamentos de baixa qualidade. Falar um pouco aqui de aspectos técnicos de design. No Brasil, nós temos culturas, nós somos altamente influenciados por duas culturas, uma cultura norte-americana e outra cultura DIN. Falando um pouco da cultura DIN, o Grupo Ascroft hoje vem preparado para atender ambos tipos de design. Então, quando você fala de designs DIN, você lembra, para termoelementos, você lembra de atendimento às normas DIN, as normas da Comunidade Europeia, algumas normas da IEC, altamente influenciada pelo mercado europeu. Roscas cilíndricas, roscas BSP, roscas métricas, nipples de extensão, quer dizer, esse componente entre o poço e o cabeçote em design a partir de tubo, os famosos tubing de 10 milímetros, 12 milímetros, cabeçotes com tampas aparafusada, 2 parafusos laterais, normalmente ali, basculantes, transmissores montados muitas vezes na tampa desses sensores. E aqui uma cultura mais norte-americana, do qual nosso país é extremamente influenciado tecnicamente, através de normas do tipo da ISA, a International Society of Automation, as normas ASTM, as normas ASME, onde nós falamos muito de roscas cônicas, nipples de extensão do tipo piping, componentes de tubulação, uniões, nipples de rosca, montagens de transmissor de campo, muitas vezes integral ao conjunto, montagem de tampas do design roscado, entre o corpo do cabeçote e a tampa, sempre um design roscado. Então, aqui, ilustrando um pouco este tipo de design, falar um pouco também de importantes questões quanto a normas à prova de explosão, ou o tipo de proteção à prova de explosão é amplamente utilizado ainda na nossa indústria de processo, seja em gases, seja numa petroquímica, numa indústria química, enfim, numa refinaria. Hoje, por exemplo, nós temos um design patenteado de nipple à prova de explosão, onde há uma junta à prova de explosão entre a bainha da termorresistência, ou a bainha do termopar, e um nipple maciço, onde há o MESG, né, o máximo interstício experimental seguro, garantindo qualquer tipo de ignição, caso haja qualquer tipo de ignição dentro do invólucro, esse gás passará para a parte de fora, né, da parte dos nipples, resfriado, sem qualquer capacidade de propagação. Então, essa é uma prática de excelência do qual o Grupo Ascroft, junto com a nossa colegada Ruger, traz aí para agregar valor e para garantir segurança e confiabilidade às medições. Eu acredito que algum colega tenha liberado o microfone. Como o Ricardo disse, a gente está à disposição aqui para conversar. Fiquem à vontade em fazer comentários, até para não perder, de repente, o raciocínio de vocês aí. Alguém tem alguma questão? Pessoal, fiquem à vontade, viu? Alguém quis perguntar alguma coisa aí? Estamos numa conversa de amigos e de colegas que no dia a dia de instrumentação e automação. Fiquem à vontade, compartilhem as suas experiências, compartilhem seus problemas, as suas dúvidas, que de repente pode ser a dúvida do colega, ou até podem levantar dúvidas para a gente também, pontos de melhoria. Fiquem à vontade. Certeza. Bom, fique à vontade, se quiser deixar para o fim. Então, aqui, essa junta desenvolvida no nível superior não requer qualquer componente adicional. Há fabricantes no mercado, por exemplo, que usam de componentes adicionais que acabam encarecendo, dificultando a montagem e desmontagem, principalmente numa parada de manutenção, por exemplo, quando você precisa fazer uma calibração do elemento. Então, são itens importantes que a gente traz aí, ressalta de boas práticas
que são importantes a atenção. O Ricardo, meu colega, ilustrou quantas melhorias, ou quantas boas práticas, melhores práticas de fabricação hoje o Grupo Astroft traz aí, até utilizando marcas registradas para mostrar essas expertises. A gente aí está tentando mostrar um pouco também nessa área de temperatura, com um pouco mais de desconhecimento dos colegas, mas tenho certeza que em breve aí faremos o possível para que todos aí nos lembrem da Astroft também com grande player nessa área de medição através de termoelementos. Outros pontos importantes no design e na engenharia de sensores de temperatura, a questão do nível de extensão, as temperaturas essa parte do instrumento alcança a depender da condição de operação. Então, um ponto importante, partindo, por exemplo, para o dimensionamento adequado, com extensões adequadas, o quão importante é para a redução da temperatura do invólucro, reduzindo aí a questão de classe de temperatura no área X, reduzindo a exposição de eletrônicas ou do próprio bloco terminal e suas selagens ali a altas temperaturas. Então, um ponto extremamente importante que deve ser levado em consideração no dimensionamento de termoelementos. Falando um pouco de produtos e soluções, nós temos aí diversos designs de sensores voltados para aplicações em medição de temperatura de tubo, os famosos tube skins ou skin points, voltados aí normalmente para fornos de processo, para caldeiras. Então, nós temos vários designs, desde os designs mais conhecidos, como os pads de solda, e designs mais específicos, como o design radial, tipo Roela, a Roela usado muito em encostado de equipamentos, como reatores, vasos, tipo faca para superfície direta em áreas de radiação. Então, voltamos com uma expertise bastante grande para esse segmento. Uma outra expertise que a gente vem desenvolvendo produtos com bastante êxito é a parte de termorresistências e termopares para mancais, principalmente os bancais embebedados ou dentro das sapatas de grandes sistemas de compressores, bombas. Então, hoje a gente dispõe de várias soluções para esse tipo de aplicação, com opções para uso em áreas potencialmente explosivas, com certificações à prova de explosão, intrinsecamente seguro, não aumentada, certificação em método, inclusive, ou certificações internacionais. Obviamente, o Brasil aí compulsória a necessidade de certificação de certificações e métodos, né, certificações da nossa legislação. Então, uma grande expertise que nós temos hoje para esse tipo de aplicação e equipamentos bastante relevantes ali quando você pensa na segurança desses grandes equipamentos. Falando um pouco também da nossa linha de postos termométricos, então, principais características que estão no enredo do uso de um posto termométrico, né? Uma barreira física entre o instrumento e o processo, um cuidado relevante em grandes esforços quanto à pressão, vazão, velocidades, corrosões ou abrasões ou erosões que venham ser questões importantes na aplicação, a importância para a questão de remoção do instrumento durante a operação sem necessidades de paradas, a segurança como um todo, né, pensando em segurança e, com isso, eficiência e segurança, como sempre. Falando um pouco rapidamente dos típicos designs de postos, as construções, onde cada tipo é aplicado, ou características marcantes e extremamente relevantes para cada aplicação, pensando em um posto reto, em aplicações onde você tem maior desgaste do que diz respeito à erosão, à corrosão, aumentando o volume de área do poço, consequentemente aumentando a sua vida útil. Em processos dinâmicos, em fluidos como gases, como líquidos, em condições de velocidade, o uso de construções cônicas, fazendo uma ótima referência, uma ótima design aerodinâmico, garantindo aí que não haverá nenhum tipo de problema durante a operação desse tipo do instrumento, através da proteção de um poço com um design adequado, designs escalonados, bastante relevantes quando você precisa de tempo de resposta, por exemplo, o uso de um termômetro bimetálico é uma prática bastante recomendada, mas também para termopares e termorresistências, onde você tem a necessidade de
tempo de resposta. Hoje você, com o advento de normas ou até de técnicas, por exemplo, com sistemas instrumentados de segurança, onde você precisa tentar minimizar o tempo da resposta da variável, a temperatura é uma variável sempre um pouco complicada, então todas as boas práticas e recursos de engenharia disponíveis para poder trazer melhorias são viáveis, então nós como fabricantes estamos aqui para recomendar essas práticas. Ismael, o Alves, acho que o Antônio tem alguma Só um pergunta para minutinho você. só, Ismael. O que eu queria chamar a atenção aí perante aos nossos amigos é que tudo isso aí que você está mostrando é fabricado aqui no Brasil e que a Ashcroft, nesse período todo aí que todo mundo teve problemas de entrega, ela manteve uma entrega num prazo, vamos dizer assim, honesto, né? Justo, e não teve problemas que outros fornecedores tiveram. Primeiro, pelo fato de ser uma indústria que fabrica quase todos os seus componentes aqui no Brasil, e nós não deixamos nenhum cliente na mão com a questão de prazo. Não é isso mesmo? Só me confirma aí. Aí, obrigado pelos comentários, Antônio. Hoje, nós fabricamos no Brasil praticamente quase todos os produtos que você comentou. Hoje, a linha de temperatura, exatamente os termoelementos, ela está sendo, nesse momento, implementada no Brasil. Nós já comercializamos esses produtos, eles já vêm de nossas plantas no México e na Suíça, mas, a partir de janeiro, mais tardar fevereiro do ano que vem, todos esses produtos mais comuns, os RTDs, os postos de ação fabricados, os termopares, toda essa excelência de fabricação, ela já está disponível aqui para comercialização e prazos aqui do mercado brasileiro, Antônio. Foi um ponto bastante importante para esclarecer até para os colegas. Então, a partir do próximo ano, já toda essa linha é disponível aqui no Brasil. Tá, e o restante da linha, como manômetros, pressostatos, os termômetros mecânicos, tudo fabricado no Brasil. Inclusive, existem linhas aqui que são exclusivas, fabrica no Brasil só, não fabrica nas outras plantas. Fabrica no Brasil. Manômetros comerciais, por exemplo, tudo que a gente produz aqui, 95% vai para os Estados Unidos. Legal. Alguns manômetros de processo, por exemplo, aquele 1259, nós fabricamos aqui e vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não fabrica isso. O Duragauge Plus, que é o 1279, este sim, a gente fabrica aqui e fabrica lá. E fabrica aqui, mantém para o Brasil e para a América do Sul. Fabrica lá, mercado americano. E por aí segue. Pressostatos também, fabricamos aqui. Vários dos componentes dos pressostatos, tudo que é caixa de alumínio de pressostato, só fabrica no Brasil, não fabrica em outro lugar no mundo. Fornecendo para todas as fábricas dos Estados Unidos, China, Alemanha, etc. Então, existem linhas específicas que só produzem aqui no Brasil, além de linhas compartilhadas também. Tá? Ou seja, a Delmar só tem a agradecer aí a vocês e essa ideia de que vocês vão começar a trabalhar quase com a totalidade das linhas fabricadas aqui no Brasil, isso deve ser um recado interessante ao mercado, que os preços devem entrar no nível aí bem mais, vamos dizer assim, econômicos do que anteriormente quando vocês importavam. Então, eu acho que a gente demorou um pouco para se juntar com vocês, mas parece que a gente está chegando na hora certa, não é isso mesmo, Ricardo? Sim. Inclusive, isso que você comentou, este volume de produto e de componentes que a gente produz aqui na planta de São Caetano do Sul, sendo que 70% é exportação, esse volume nos traz uma economia de escala. E essa economia de escala na produção, a gente transfere aqui para o mercado nacional. Bacana, o mercado agradece. Obrigado. Desculpa aí, viu, Ismael? Imagina, eu acho que essa dinâmica ele tem que ser, para deixar o negócio mais interessante, para todo mundo explorar. E, pessoal, abra esses comentários aí para o Antônio, para vocês, fiquem à vontade também para comentar, e acho que é importante.
Tá bom, segue aí, segue aí. Tem mais Eu vou, poucos slides aqui. Estou vou tentando só ser... lhe mandar aquele lembretezinho. Temos 10 minutos para chegar ao nosso ápice aí, que será a nossa complementação da tarefa de hoje. Tá feito, vamos lá. Valeu. Aqui, acho que mais um minutinho nós terminamos. Então, alguns aspectos importantes quanto ao design desses postos termométricos. Hoje, o uso também de geometrias de solda para poços de penetração, para poços flangeados, através de soldas de penetração total e parcial, levantando aqui aspectos importantes para cada uma dessas soluções. O mercado brasileiro é consumidor de ambos esses tipos de designs. A indústria de processos vem migrando cada vez mais do design de junta parcial, mais à esquerda, para o detalhe de junta total, principalmente o mercado de refino. Então, hoje, projetos que trabalham com contaminantes, com H2S, entre outros, processos mais agressivos vem migrando para esse tipo de especificação de mais alto nível. Então, a Ascroft está totalmente preparada para nos dar todo o suporte a respeito desse tipo de solução, garantindo o máximo de tecnologia e realmente excelência nesse tipo de aplicação. Aspectos importantes quanto, por exemplo, atendimento às normas de qualificação desses procedimentos de solda. Hoje, esses documentos básicos de solda, as especificações de procedimento de solda, registro de qualificação do soldador, registro de qualificação do procedimento, são documentos básicos dos quais nós empregamos aí, garantimos em todos os tipos de materiais que nós manuseamos, seja para a fabricação não só dos postos termométricos, mas de bordões, entre bordões e soquetes e outros equipamentos que nós fabricamos. Então, a excelência no atendimento dessas normas é ponto máximo da nossa, ponto essencial da nossa fabricação de equipamentos. Falando um pouco de soluções customizadas em postos termométricos, então, hoje, o advento de aplicações cada vez mais exigentes demanda aí soluções como a deposição metálica de metais de alta resistência à abrasão em postos termométricos, a aplicação de revestimentos fluoropoloméricos ou em ligas poliméricas para garantir a corrosão em vários tipos de processos, aumentando aí a vida útil, aumentando aí com a boa relação custo-benefício. Tecnologias até mais avançadas hoje, por exemplo, a deposição química de tântalo em poços termométricos, uma patente aqui de um fornecedor europeu, a Tantaline. Então, hoje o Grupo Ascroft conta aí com excelência, conta aí com conhecimento e know-how para desenvolver todas essas soluções e trazer essas soluções para cada aplicação, para cada necessidade de aplicação, pensando em poços termométricos. Uma outra área de excelência, dos quais hoje o Grupo Ascroft conta, é a parte de cálculo de resistência aos esforços dinâmicos e estáticos das aplicações quando utilizado poços termométricos. Hoje, a principal referência global para esse tipo de aplicação é a norma ASME PTC 19.3. Então, a Grupo Ascroft hoje entrega essas soluções, pode dar o suporte com a engenharia desse tipo de aplicação, recomendar as melhores práticas, trazer as suas experiências, não só as experiências normativas e teóricas, mas as suas experiências práticas, no qual a gente observa nas aplicações locais e globais, e trazer essa excelência para nossos clientes e parceiros aí. Outra área de excelência é que hoje a gente pode destacar, por exemplo, a Bahia é um grande potencial para esse tipo de solução, são os termopares e termorresistentes, sensores de temperatura multiponto. Então, você tem hoje, principalmente pensando em reatores de leito fixo, de leito catalítico fixo, onde você tem a entrada de reagentes, esses leitos catalíticos em dezenas de toneladas aí, e vários metros cúbicos espalhados nesses grandes vasos. A excelência na medição da temperatura é fator preponderante para garantir a otimização da vida útil desses catalisadores, a excelência nos processos, no processo químico, né, no processo de conversão dos produtos, dos reagentes em produto final, na segurança do próprio reator em si, garantindo que ele opere com segurança. Então, o Grupo Ascroft hoje, através da excelência trazida principalmente
pela nossa fábrica na Suíça, a Ruger, traz toda essa expertise aí de décadas de conhecimento para processos de hidrotratamento, processos na área química, diversas opções, aplicações na área química, na área de estacagem de gás. Nós temos aí toda essa expertise faz com que sejamos recomendados hoje por grandes players aí na área de processos, como a UOP, um grande fornecedor de reatores e processo químico, a Shell, a Axens, a Dow. Então, você tem aí diversas empresas que são referências globais no desenvolvimento desse equipamento, utilizando e recomendando os nossos produtos para os seus processos e, consequentemente, para os processos dos clientes finais desse tipo de aplicação. Aqui é realmente um tema bastante extenso, por exemplo, multiponto, é um tema que a gente poderia desgastar e poderia ter toda uma apresentação, então é só realmente um overview desse portfólio. Ensaios e testes, hoje todos os produtos fabricados pela Astro localmente são testados um por um, não só fabricados e entregues aos nossos clientes, mas nós fabricamos e testamos, garantindo que eles atendem os padrões de qualidade exigidos pelas normas pertinentes. O PT100 tem que, por exemplo, apresentar durante o seu teste de R de zero, né, a resistência em 0 graus Celsius, o sinal dentro da classe de exatidão. Pode falar. Ismael, Antônio tem mais uma questão aí para levantar aí, perguntada provavelmente por algum dos espectadores aí. Por favor. Exatamente nesse momento aí que você está falando de calibração, temos um dos nossos ilustres clientes aqui, que é o Hector, e ele lançou aí uma pergunta que culmina exatamente com esse momento que você está falando aí de incerteza e calibração. Legal. Ele pergunta o seguinte, ele pede para você comentar sobre a degradação da incerteza dos termoelementos em função da aplicação onde ele está sendo utilizado. Você pode nos fazer algum comentário sobre essa degradação da incerteza, visto que agora você está entrando aí na área de calibração? Claro, vamos tentar. Obviamente, cada aplicação demanda um tipo de análise. Você tem, por exemplo, termoelementos são instrumentos de uso geral que, a depender da atmosfera em que eles estão expostos, eles vão ser menos ou mais degradados. Uma deriva, por exemplo, num par termoelétrico, como, por exemplo, um par termoelétrico tipo K, vai ser diferente numa atmosfera neutra, se comparado a uma atmosfera redutora, por exemplo, onde essa atmosfera pode levar à migração desses contaminantes ao par termoelétrico, através de condições, principalmente de alta temperatura. Então, hoje, as boas práticas, as práticas mais modernas, migram para metalurgias cada vez mais que entendam, ou que, historicamente, entendam a degradação típica desse tipo de aplicação. Por exemplo, a inserção de ligas de silício ao termopar tipo K gerou recentemente, há alguns anos, algumas décadas, a fabricação do termopar do tipo N, um termopar de extrema estabilidade, de extrema precisão, digamos assim por dizer, mantendo baixas taxas de deriva em altas temperaturas. Práticas, por exemplo, de usar bainhas de isolação com materiais muito similares aos condutores do termopar, por exemplo, ligas de níquel, quando utilizando termopares do tipo K ou tipo N, mantendo estabilidade nas questões de dilatação e dilatação mecânica, favorecem a vida útil e reduzem taxas de deriva nesses termopares. Então, o uso de materiais terceiros em termopares especiais, do qual a Ashcroft tem amplo domínio, o uso de ligas de titânio, ligas de tântalo, paralela aos condutores, são práticas de extrema excelência, por exemplo, quando a gente fala de um forno de pirólise, numa indústria petroquímica, um ambiente extremamente redutor, onde a falta de oxigênio faz com que haja também migração ou mudança na típica metalurgia dos termopares
e, consequentemente, mudança na tensão termoelétrica, na força eletromotriz gerada na saída do termopar. Tratando-se de termorresistências, o uso de isolação ou de óxidos de extrema alta pureza, acima de 98%, 99% de pureza, minimizando o efeito de eventuais impurezas desses óxidos na vida útil dessas termorresistências, não degradando a relação de resistência por temperatura, principalmente em temperaturas acima de 600 graus, acima de 450 graus. Hoje, as normas IEC recomendam o uso de termorresistências industriais de excelência, como os fabricados pelo grupo Ascroft ou por empresas de mesmo renome, até temperaturas de 600 graus. Nós temos culturalmente no Brasil, por exemplo, Hector, fabricantes que usam tecnologias inferiores, por exemplo, a famosa bainha preenchida, até 450 graus, limitando aí o atingimento de exatidões bastante melhores conseguidas por termorresistências se comparadas, por exemplo, aos termopares. Você tem uma série de aspectos a respeito de erro, né, a incerteza, ou melhor, o erro de medição, né, incerteza é uma questão mais metrológica, mas o erro de medição desse instrumento dado aí a cada uma das aplicações. Então, há uma série de práticas que podem ser analisadas a respeito. Eu não sei se o senhor Hector pôde responder ou gerar aí algumas informações que me chamaram a atenção. Fique à vontade, senhor Hector, de comentar ou deixar alguma informação no chat. Hector, fique à vontade aí para falar. Seu microfone está aberto. Não, na verdade, essa, como dizer, a prática, né, no uso dos termoelementos sempre suscita dúvidas, né, principalmente em pensar para uma determinada aplicação quando seria necessário e conveniente substituir termoelementos, né? Mas eu concordo que não é uma coisa assim muito fácil, né, de ser, principalmente quando são termoelementos protegidos, né? Mesmo em alta temperatura, se a proteção dele for boa, evidentemente que a vida útil vai ser bem mais prolongada, né? Mas eu não sei, digamos assim, arriscar quanto, manter um termoelemento, substituir preventivamente a cada quanto, independente, digamos assim, que um termoelemento que opere na faixa de uns 500 graus Celsius. Se haveria alguma recomendação de substituição a cada que período? 10 anos, 20 anos, enfim. O que a experiência mostra nesse sentido? É um ponto importante. Acho que todo instrumento, não só um termoelemento, né, a substituição dele é um dos desafios, né, que se tem hoje na automação e na instrumentação, tratado muito na ideia da manutenção preventiva. Quando realmente aplicar a manutenção preventiva, garantindo que ele realmente ele performou tudo que ele podia e está na hora de ele ser substituído. É um assunto mais... É difícil dizer, senhor Hector. Como cada aplicação tem a sua característica muito própria de ambiente, de atmosfera, de temperatura, de dinâmica térmica, né? Um par termoelétrico, por exemplo, ele é altamente desgastado no sentido de esterese deriva quando exposto a ambientes muito dinâmicos, que tem taxas de subida e descida muito elevadas. Ele é altamente desgastado, por exemplo, quando há uma atmosfera muito agressiva, muito contaminante, onde essa atmosfera migra o par termoelétrico e muda suas características, o seu potencial termoelétrico. Então, é difícil realmente generalizar hoje ou dar um parâmetro muito exato. A maioria dos clientes hoje ainda optam pela manutenção preventiva, esperam o instrumento falhar para que venham a fazer. Eu acredito assim, as aplicações-chave, as aplicações mais exigentes, vão demandar e vão propor, pela força da exigência, uma prática que vai ser a própria degradação do equipamento, fazendo com que cria-se um histórico de troca, e esse histórico vai trazer a necessidade e vai trazer esse parâmetro, né? E as aplicações mais diversas realmente continuam ou serão realmente
tratadas ou trocadas conforme a necessidade ou conforme a manutenção, a correção necessária aí pela aplicação. Então, eu acredito nisso. Hoje, adicionalmente, você tem sistemas de instrumentação mais avançados que tentam mapear essas derivas, transmissores de temperatura, por exemplo, com comparações com comparações simultâneas entre um sensor e o outro, medindo essas derivas com o tempo para que eles possam trazer algum tipo de intervenção, né? Mas realmente é um assunto bastante complexo aí que daria uma discussão só a respeito disso, senhor Hector. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu agradeço, tá? Legal isso aí. Muito obrigado. Fique à vontade aí, meu contato estará disponível, fique à vontade também de uma situação para a gente poder discutir uma aplicação específica, uma necessidade específica e garantir e sugerir as melhores práticas de fabricação, de design, de produto, de tecnologia. Acredito que há metalurgias aí bastante focadas que podem atender cada tipo de demanda. Bom, pessoal, eu continuo aqui, acho que aqui até deu uma estourada no tempo, vou tentar ser breve. Então, a gente vai falar só rapidamente das certificações, das típicos testes que são feitos em instrumentos como poços termométricos ou sensores de temperatura, teste de líquido penetrante, garantindo aí que nenhum tipo de descontinuidade ou de falha superficial existam, e esses potencialmente venham a ser um ponto de maior incidente, de maior gravidade durante a aplicação. Então, são práticas extremamente relevantes. Testes de pressão, testes hidrostáticos, testes pneumáticos, expondo esses postos termométricos, por exemplo, ou sistemas multipontos a testes de até 800, 1000 bar, a depender da aplicação. Aqui a gente tem um ensaio típico de até 600 bar, de um sistema, um maquinário que nós expomos para fazer esse tipo de teste, e todo o seu esquema, de como é executado esses testes. Hoje, a comparação da especificação química, da especificação do material através de testes de estequiometria por raio-x, o famoso PMI, é uma técnica amplamente que vem cada vez mais sendo aplicada pelos fabricantes, garantindo a confiabilidade que os materiais especificados estão realmente atendendo, não só através de certificações, mas ali, quando fabricados, o que foi previamente especificado. E aqui, para finalizar rapidamente, o Grupo Ascroft e bons fabricantes hoje deve contar com diversas certificações para uso em áreas potencialmente explosivas, com intrinsecamente seguro, a prova de explosão não acendível. Hoje nós optamos até por certificar os nossos termopares através de taxas de falha em uma certificação SIL, dedicada para algumas aplicações mais específicas. Contamos além da calibração no processo de aplicação, as calibrações acreditadas com a emissão do certificado pelo Inmetro. Somos acreditados ao Inmetro desde aí do meado da década de 90, e certificados e relatórios dos mais diversos aí. Então, basicamente, a gente quis mostrar para vocês nessa apresentação as boas e melhores práticas no que envolvem o uso de termoelementos, postos termométricos, sensores do tipo multiponto, num trabalho realmente de divulgação e mostrar um pouco de expertise, para que vocês lembrem da gente quando necessário e contem como parceiros aí nas suas necessidades, enfim, e até para troca de conhecimento aí. Acho que basicamente é isso, Antônio e colegas aí da Delmar. Agradeço a todos aí pelo tempo de vocês e deixo aí para os colegas encerrarem. Fico à disposição também para qualquer dúvida aí que vocês quiserem levantar. Pessoal, gostaria que vocês ligassem aí as suas câmeras, se possível. Eu gostaria de tirar uma foto aí com a turma toda. Agradecer aí ao Ismael, ao Ricardo. Realmente é uma palestra aí de alto nível. Foi uma escolha muito interessante aqui a Delmar. E continuamos trazendo aí aos nossos clientes aquilo que há de melhor, ou seja, pensar global e agir local. Esse é nosso lema. E dessa vez a gente não teve que ir muito longe, não. É aqui do lado, em São Paulo,
E nessa época onde todo mundo está com problemas aí de entrega e de prazo, a Ashcroft colou, está junto e não tem assim decepcionado nenhum dos nossos clientes. Isso aqui é importante. Então, agradecer aí, Ricardo, você, o Ismael, excelente nível da palestra, realmente me trouxe conhecimentos aqui bem interessantes. Agradecer aos nossos clientes também por terem ficado aí até mais tarde. Passamos aí de 5 minutos de prorrogação, aí o VAR estava dormindo, não viu, a gente levou 5 minutos dele. Mas obrigado aí, pessoal. O Antônio, Todos, e lembrando que amanhã teremos mais uma palestra aí de medição de vazão ultrassônica com a SIC, e contamos com a presença de todos vocês de novo. Tivemos gente aí do Rio Grande do Sul até Manaus, pessoal aí da Manauara, muito obrigado, pessoal da Sugai, STGAI, muito obrigado, pessoal da Copergás, muito obrigado a todos vocês aí junto com a gente, tá? Pessoal da Bahia também, obrigado pelo apoio. O Antônio, boa noite a todos. Importante pontuar que a Ashcroft, como fabricante, está aqui em São Paulo, São Caetano, e a Delmar está aqui como distribuidor, fazendo estoque local de seus produtos. Então, se um dos clientes necessitar de um apoio, de uma assistência técnica e de um atendimento imediato, a Delmar está aqui um estoque local para atender os clientes de manômetros, termômetros, pressostatos. Fiquem à vontade para nos consultar toda a nossa equipe de instrumentação. Necessitar de uma visita, a gente fica assim à inteira disposição, tá certo? Obrigado aí, Ricardo, obrigado aí, Ismael, e a todos os clientes aí pelo tempo. Obrigado Falou a pouco, vocês, mas obrigado falou a bonito. Delmar. Sua professora está ali lhe olhando, viu? Abraço, André. Pessoal, obrigado a todos aí. Ari, quer falar alguma coisa aí para preparar para amanhã? Eu espero que todos tenham apreciado e gostado de tudo que foi dito aqui. Foram 2 palestras muito, muito interessantes. Tópicos abordados de forma precisa e com bastante contexto, né? Com bastante informação. E que amanhã todos estejam presentes, preparados psicologicamente e fisicamente para mais 35 minutos de expansão do VAR. Boa noite a todos. Pessoal, Essa foto, boa noite a todos. Alguém aí da plateia quer se expressar, falar alguma coisa? Estamos abertos aí a todos. Bem, se o pessoal não quiser falar, eu gostaria mais uma vez agradecer e desejar uma boa noite, um bom descanso a todos e aguardo vocês amanhã por aqui. Obrigado a todos, boa noite. Um grande abraço. Boa noite, Tchau. boa noite, Tchau. abraço a todos. Boa noite, Prazer pessoal. conhecê-los. Obrigado, Ricardo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Ismael.